Agora uma atualização importante. Foi condenado a 24 anos de cadeia. 24 anos de chilindró. O homem que matou o professor no Jardim Aquários, aqui em São José dos Campos. Um caso que chamou demais a atenção, bairro Nobre, um prédio de apartamentos onde dezenas de famílias residem. Foi em setembro do ano passado. Agora, a justiça condena esse homem a 24 anos de prisão e dá o caso como esclarecido. Douglas Cruz. Foi um caso em que a polícia demorou semanas, se não me falha a memória, para encontrar esse homem que era o principal suspeito. E assim a polícia o chamava quando ele foi encontrado no estado do Paraná, ainda no ano passado. E a partir daí a polícia se fechou em copas e não falou mais desse caso. A gente cobrou, eu me lembro da gente cobrar o esclarecimento. Foi ele que matou, está confirmado, não está. Enfim, agora, depois de um trabalho fantástico da polícia, com o arcabouço de provas, a justiça então condena esse homem a 24 anos de prisão. E a polícia também confirma que havia um envolvimento dele com esse professor, por isso que ele chegou à casa do professor, no carro do professor e entrou assim no prédio. Não foi assalto, não foi nada. Douglas Cruz traz todos os detalhes agora desse caso que está concluído. Excelente tarde para você. Boa tarde para você, Nicolini, e para todos também que estão acompanhando o Brasil Urgente Vale. Como você frisou, um trabalho da Delegacia de Homicídios aqui de São José dos Campos, que prendeu cerca de 20 dias depois do crime lá no estado do Paraná, Cícero Valdique Lima, Nicolini, que foi condenado ontem em júri popular aqui no Fórum de São José dos Campos a 24 anos de prisão em regime inicialmente fechado pelos crimes de homicídio qualificado e também furto qualificado contra o professor Edson Petrolino Machado, de 52 anos, que foi morto no dia 17 de setembro de 2024, aqui no apartamento onde morava, em São José dos Campos, do Jardim Aquários. Como você frisou, um bairro nobre da cidade, crime que chamou a atenção aqui da nossa região. Inclusive, Nicolini, o júri desse julgamento que foi realizado ontem em São José dos Campos, por unanimidade, 7 votos a 0, consideraram que esse indivíduo réu desse caso, Cícero Petrolino, ou melhor, Cícero Valdique Lima, cometeu o crime, Nicolini. Então a Justiça e o Ministério Público dão esse caso como encerrado, assim como todo o processo. Ainda cabe um outro recurso, mas a gente não conseguiu o contato com a defesa de Cícero para ver se ele vai ou não recorrer dessa condenação de 24 anos de prisão em regime fechado. Durante a apresentação de provas, Nicolini, vários detalhes que ficaram em abertos, ainda não esclarecidos, foram então esclarecidos nesse julgamento, Nicolini. Realmente se comprovou que esse indivíduo se provou de uma relação de amizade com o professor Edson Petrolino para entrar então no apartamento onde ele morava, esse que a gente está vendo nas imagens aqui no Jardim Aquários, em São José dos Campos, junto com o carro do professor. Portanto, ele não precisou, por exemplo, passar pela portaria do apartamento, eles entraram junto pelo portão desse condomínio no carro do professor, Nicolini. A investigação ainda apontou, Nicolini, que esse indivíduo esperou o professor dormir para então amarrá-lo com cabos de telefonia, como fios de internet, dentre outros, no sofá da casa onde o professor morava, para fazer diversos furtos e também transferências bancárias que totalizaram o valor de R$ 670,40, Nicolini. Foi isso que apontou o relatório financeiro da Polícia Civil dessas transferências que foram feitas da conta do professor Edson Petrolino, que foi morto então nessa data. Ele então permaneceu inclusive com o pescoço amarrado e morreu asfixiado no apartamento onde morava. Dias depois, a Polícia Militar foi acionada por vizinhos que encontraram o corpo do professor no sofá da casa onde ele morava, Nicolini. Esse homem segue preso e não poderá recorrer em liberdade. A Band tentou contato
com a defesa do réu, que agora já está então sentenciado, mas não conseguimos contato. Vale frisar que a Polícia Civil trabalhou muitas vezes com vídeos de câmeras de segurança na época que mostraram eles entrando aí junto com o carro e depois subindo no elevador. A Polícia Civil agora dá esse caso como encerrado. O Ministério Público apresentou as provas à Justiça, 7 votos do júri popular, Nicolini, unanimidade. O indivíduo então foi condenado a 24 anos de cadeia pelo homicídio, também pelo furto qualificado do professor Edson Petrolino, que acabou perdendo a vida em setembro do ano passado aqui na cidade de São José dos Campos. Nicolini. Douglas Cruz com a informação completa, caso esclarecido e encerrado. Infelizmente, mais uma tragédia. Obrigado, Douglas, pelas informações. Excelente final de tarde e noite para você. O Douglas volta daqui a pouquinho da redação com outros detalhes. Você se lembra desse caso? A gente falou muito, chamou muita atenção, um crime no Jardim Aquários, né? Mas a polícia investigou e está aí. Praticamente um ano depois, caso resolvido, criminoso encontrado, preso e sentenciado. 24 anos de chilindró. E é isso. 24 anos de prisão. Vai ficar agora preso e mostra que a ação foi pontual, que não foi assalto, que não foi nada, que era uma preocupação muito grande da época, né? Poderia estar tendo um assalto desse tipo. O prédio tem as câmeras de segurança e graças a esses dispositivos a polícia identificou e conseguiu encontrar esse homem no estado do Paraná e agora ele vai cumprir a pena.